Fala galera, eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No One More Peter Pan, nosso mundinho da cultura pop, a gente vai falar muito sobre filmes, séries, animes, livros e tudo que tiver rolando de melhor no mundo do entretenimento. Então, se você curte muito tudo isso, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum upload, deixar o seu like e vir bater boca comigo nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! A gente tá a menos de uma semana do lançamento do filme Heartstopper Forever, que vai ser lançado na Netflix ali no dia 17 de julho. E uma semaninha antes a gente teve o volume 6 da graphic novel da Alice Oseman, que é roteirista da série, mas que é a autora das graphic novels de Heartstopper, que foram lançadas até o volume 5. E a gente conseguiu, essa semana, botar as mãos no volume 6, que é esse aqui que eu tô segurando pra vocês. Tem os meus 5 ali atrás também. E chegou o volume 6, aqui a gente tem o final de Heartstopper, finalmente. E muito provavelmente não, é o que vai ser adaptado pro filme, que encerra aí as 3 temporadas da série que a gente teve anteriormente, e encerra a nossa história sobre Nick and Charlie. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu li esse livro aqui em uma sentada no sofá. Ele chegou na quinta-feira? Não, chegou na quarta-feira passada. E aí eu falei, eu vou começar a ler, já era tarde, assim. Falei, vou começar a ler, e aí amanhã eu termino pra já poder reler, poder escrever o roteiro. E aí eu só não consegui parar de ler, gente. Esse vídeo é pra gente falar, então, do final de Heartstopper. Então, se você não quer saber spoilers do que vai acontecer no filme, muito provavelmente, eu já aconselho você a sair desse vídeo, porque eu vou falar sobre todos os finais de todos os personagens aqui. Então vai ser um grande spoiler sobre o final de Heartstopper. Ai, gente, tô muito ansioso pra falar com vocês sobre isso. Já deu tempo de quem não quer saber sair do vídeo, né? Já deu, então... Um beijo pra vocês, pra quem ficou, vamos lá. Galera, o 6º volume de Heartstopper, ele é um volume muito forte, muito focado no desenvolvimento pessoal e individual do Nick e do Charlie. Só que aqui a gente começa esse 6º volume com um foco bastante grande no que o Charlie conseguiu conquistar ali depois dos últimos volumes. Então, o Charlie, ele tá tratando um distúrbio alimentar seríssimo, que trouxeram ali vários desdobramentos nos volumes anteriores. Ele tá se sentindo muito melhor, ele tá se sentindo mais confiante, e isso se reflete nas atitudes que ele tem aqui ao longo desse último volume. Então ele se candidata, a primeira coisa que a gente acompanha aqui na história é ele se candidatando a líder estudantil da escola dele. E por que o Charlie se candidata ali para ser representante estudantil? Obviamente, ele tem o apoio dos amigos, dos professores que acham que ele seria uma boa pessoa para isso e que expressaram isso para ele, mas também existe uma questão de que, cara, o Charlie, ele sofreu uma situação de bullying muito pesada na escola. Então a gente tem a questão dele sofrer bullying, dele sofrer homofobia, dele ter essas questões de transtornos alimentares e conseguir, em alguma medida, superar isso também. Então acho que ele tem um ganho de confiança nesse início de volume muito forte, e por ter vivido todas essas circunstâncias, ele resolve se candidatar a presidente ali do corpo estudantil, não sei ao certo a nomenclatura que os norte-americanos usam pra isso, mas enfim. E obviamente o Charlie, ele sobe lá no púlpito no dia do discurso, e o Charlie fala muito dessa questão de bullying, e uma coisa muito interessante que ele traz nesse discurso é que, por a gente estar acompanhando o Nick e o Charlie dentro dessa escola, dentro desse contexto, a gente acaba assumindo que agora, magicamente, todo o bullying acabou, toda a homofobia acabou, toda a transfobia acabou. Essas coisas não deixam de existir porque uma ou duas pessoas conseguiram superar essa questão. Tem muitas outras crianças e adolescentes que vão precisar de apoio nesse sentido. Então eu gosto muito como o discurso dele não dá essas questões por resolvidas, porque elas não estão. Então é uma parte muito impactante do discurso, em que ele fala sobre essas questões, ele traz a própria experiência dele em relação a isso, e ele tem um ganho de confiança muito grande a partir desse momento também. Acho que falar para a escola inteira ouvir também foi um momento muito importante para o desenvolvimento individual do Charlie, o que é muito legal. E em contraponto, a gente tem o Nick, que não tá tão bem nesse início de volume 6, né? A gente tá acostumado com aquele Nick que super tá do lado do Charlie, que apoia ele em todas as decisões, mas a gente já teve muitos indícios também das inseguranças do Nick, né? Dele meio que se sentir um peixe fora d'água, não se sentir parte daquele grupo que ele fez parte por tanto tempo, de se entender uma pessoa bissexual. Então ele teve várias questões ali que também estão moldando a autoestima dele e também estão atiçando ali as inseguranças. A gente vê o Charlie, que é, cara, representante estudantil agora, ele ganhou as eleições, representante estudantil. O Charlie tá trabalhando meio período. Ele é baterista de uma banda de uma amiga dele, que a gente vê um pouquinho na série, né, ele sendo baterista da banda e tudo mais. Então, são coisas que não incluem o Nick
Então o Nick acaba ficando meio de fora disso. E isso combinado com o fato do Nick se sentir muito esse espectador ali, essa pessoa não tão participante, traz esse sentimento pra gente de que a única coisa que faz sentido na vida dele é estar junto com o Charlie. E a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso já já. E pra ajudar toda a situação, o David, o irmão babaca do Nick, volta a morar na casa da mãe do Nick, junto com ele e com a mãe, porque ele acabou terminando o relacionamento que ele tinha com uma garota e tal. E a gente sabe o quanto ele é um personagem agradável, né? E no momento que o Nick tá em crise, então, a gente fala, bom, o menino já não tá bem, já vê uma coisa o quê? Pra piorar a situação dele, porque tristeza pouca é besteira. E nesse meio tempo, a gente tem o Charlie prestando atenção em tudo isso. Não é como se o Charlie estivesse fazendo todas essas coisas na vida dele e tivesse alheio ao que tá acontecendo ao Nick. Ele percebe que o Nick não tá bem, ele percebe que o Nick tá soltando um sorrisinho falso aqui e ali só pra fingir que tá tudo bem. Então ele já entende que tem algo acontecendo ali. Ele confronta o Nick em muitos momentos. O que tá acontecendo? Se tá bem. Ele tenta chegar nesse lugar do Nick pra entender o que tá acontecendo com ele, mas o Nick não consegue se expressar, ele não consegue colocar em palavras o que ele tá sentindo, o que ele tá passando, os medos e inseguranças que ele tá tendo nesse momento. E o estopim desses sentimentos que estão rolando ali entre os dois acontece em uma bela noite, em que toda a galera vai ver a banda Queer Intentions, que o Charlie é baterista, tocar num bar, aparentemente, ali um restaurante. O grupo de amigos todos estão reunidos ali pra assistir a apresentação. E aí, enquanto o Charlie tá lá na apresentação, o Nick tá, a pessoa já não tá bem. Aí tem a oportunidade do quê? De tomar um drinkzinho. Então é shot aqui, shot ali, bebida e cerveja. E o menino bebe, que não se aguenta mais. Quando o Charlie termina o show e desce, né, pra interagir com as pessoas, o Nick cata que tem um menino ali no ambiente que tá meio que gostou do Charlie, que tá elogiando, que achou ele bonito, que achou ele legal, não sei o quê. E aí o Nick já fica meio tipo, o que tu quer com o meu bofe, né? Nisso, a gente tem o Charlie indo ajudar a guardar as coisas da banda no carro. E o Nick vai atrás dele. Quando ele chega lá, esse mesmo menino tá conversando com o Charlie, claramente dando em cima dele. E o Charlie, tipo, numa boa. O Charlie não tá fazendo absolutamente nada. Ele só tá respondendo o que o menino tá perguntando. E nada demais tá acontecendo. E num surto de ciúmes, o seu Nick vai lá e já logo dá uma intimação. Que você tá falando com meu namorado. Já meio que dá a entender ali que pode rolar algum tipo de agressão física. E aí o Charlie logo agarra ele e o Charlie leva ele pra casa. Quando eles chegam em casa, o Nick dá aquela famosa abraçadinha na privada e bota os bofs pra fora porque bebeu demais. E até nesse momento, né, cara, o Charlie ele tá lá, Nick, deixa eu entrar, deixa eu cuidar de você. Aí ele, não quero que você me veja nesse estado e tudo mais. Quando é a vez do Charlie meio que retribuir, ele se sente meio barrado nesse sentido. E, gente, parênteses aqui. Esse show que o Charlie fez ali com a banda dele foi um grande enterro. Sabe essa coisa? Essa festa virou um enterro? Foi o que aconteceu. Por quê? O Nick tá completamente inseguro, bebeu pra caramba, passou mal. O Charlie, coitado, nem sabe o que tá acontecendo. A Ellie e o Tal estão brigados, porque a Ellie vai morar em Berlim, vai estudar artes em Berlim, e o Tal vai ficar. Deu errado pra todos os nossos casais neste momento, neste bar. Era melhor ninguém ter saído de casa nesse dia, porque realmente foi o ó. Amanhece o dia, Charlie vai de novo tentar perguntar o que tá acontecendo. E o Nick não fala, e o Charlie expressa que ele quer ajudar, que ele sabe que, enfim, falar de determinadas coisas pode ser difícil, mas que ele quer estar presente pro Nick da mesma forma que o Nick esteve presente pra ele. Tipo, o Charlie tá tentando muito extrair o que tá acontecendo ali do Nick. No que o Nick vira e fala pra ele não vir com este papinho de terapia pra cima dele. A pessoa acabou de voltar do rehab, a pessoa tá controlando o distúrbio alimentar dela, e basicamente falar pra pessoa não vir com papinho de terapia pra cima de você é você tá virando pra pessoa e chamando ela de inválida, de incapaz, de todas as coisas que obviamente vão deixar a pessoa muito chateada. E óbvio, o Charlie fica muito chateado com essa situação. Ele começa a chorar, pega as coisas dele e vai embora pra casa. Quando ele chega em casa, ele faz uma sessãozinha de emergência ali com o Geoff, que é o terapeuta dele, e o Geoff lembra ele que o progresso, né, dos seus transtornos, ele não vai ser uma linha reta, vão ter momentos e momentos, porque o que aconteceu? O Charlie tá fazendo muita coisa, ele tá muito ativo, fora o relacionamento que também exige bastante trabalho e atenção, e ele não tá se alimentando direito nesses últimos dias. A gente percebe que ele esquece o almoço que ele ia levar pra escola, o Nick tava fazendo panqueca ali de manhã e ele fala que não vai comer, e aí o Geoff lembra ele, cara, nesses momentos você tem que pedir ajuda, pessoas cozinhando junto com você podem te ajudar e tal, e é isso que ele faz, junta ele, a mãe dele e a Tori, a maioral, que a gente já vai falar muito dela, eles fazem uma refeição, comem juntos ali e o Charlie consegue dar essa
respirada mais aliviado depois dessa situação ali com o Nick. Nisso, a gente vai pro quarto do Charlie e ele e a Tori começam a conversar. E o Charlie conta o que tá acontecendo, que ele não sabe o que tá acontecendo com o Nick, que ele tá muito estranho, que ele não tá conseguindo falar. E, gente, a Tori vai dar, óbvio, os melhores conselhos. Eu mal posso esperar pra ver esse momento, a personagem da Tori falando isso em carne e osso pro Charlie, porque são conselhos muito bons, é um diálogo muito bem escrito. Gente, na real, eu ia resumir, mas eu quero ler o trecho da Tori pra vocês, porque é um trecho muito, muito bom. Olha, não conheço o Nick tão bem quanto você. E não sei por que ele age de certas formas. Mas ele tava um caco quando você foi internado no ano passado. Tipo, foi difícil pra todos nós, então entendo. Mas ele tava... Não acho que seja ruim que vocês queiram passar todo o tempo juntos, mas você tem coisas na vida que não tem nada a ver com o Nick. Já o Nick, parece que tudo na vida dele tá relacionado a você. Sei que ele anda bem ansioso nos últimos tempos e talvez seja culpa minha, o Charlie diz. E aí a Tori vem com a pedrada. Não, não é culpa sua. Não é culpa de nenhum dos dois. É só que vocês estão crescendo juntos. Por sua causa, ele descobriu a sexualidade que reprimia. Você superou a pior fase do seu transtorno alimentar com o apoio dele. Então as suas vidas estão interligadas. Mas vocês precisam de coisas na vida que não sejam um do outro. Você já começou a perceber. Talvez ele não e esteja sofrendo com isso. E que clareza que a personagem da Tori traz pra confusão, né? Porque é isso, os dois cresceram juntos, viveram muitas primeiras experiências juntos, ajudaram muito um ao outro a superar muitas questões, descobriram parte de quem eles são um com o outro. E então não tem como a vida deles não tá conectada, não tá interligada, mas eles estão crescendo juntos. E aqui, gente, a gente tá falando de um casal de 17, 18 anos, 16, 18 anos. É um casal muito jovem, que tá passando pela fase de maiores mudanças da vida. São muitas questões, os dois crescem juntos e os dois vão ter dores relacionadas a esse crescimento. Eles vão aprender a se expressar também melhor com o tempo, eles vão ter, em tempos diferentes, descobrir coisas diferentes, então é normal que isso aconteça. E aí uma outra conversa que a gente tem um pouquinho depois dessa, que vai pro núcleo do Nick, é uma conversa que o Nick tem com a mãe dele. E a mãe dele fala muito sobre como o Nick sempre tentou ser o melhor filho possível pra tentar ganhar o amor e a atenção do pai dele. Que o Nick penteava o cabelo igual do pai, que ele ficava na janela esperando. Então o Nick tinha essa série de atitudes pra sempre parecer o menino perfeito do papai, pra ver se dessa forma ele conseguiria a atenção e o amor do pai dele. Ele sempre se coloca esse peso, essa responsabilidade de colocar a máscara de que ele vai ser a melhor pessoa em tudo para as pessoas que estão ao redor dele. Só que, na verdade, ninguém é perfeito em tudo. Ninguém sempre vai ser o melhor namorado, ninguém sempre vai ser o melhor filho. Colocar essa máscara para tentar conseguir amor e apoio em troca é muito triste. As pessoas que amam a gente querem que a gente divida os problemas, as inseguranças, as questões. O que a mãe dele traz aqui para ele é que ele não precisa ser o namorado perfeito pro Charlie. Que ela tem certeza que o Charlie ama ele e que o Charlie vai estar lá por ele, independentemente das vezes que ele não for um namorado tão legal, independentemente dele estar passando por um momento de insegurança, independentemente dele estar passando por uma barra, o Charlie vai estar lá por ele. E ela fala que ele talvez seja muito novo pra enxergar isso, e de fato ele é muito novo pra enxergar isso, mas o que ele e o Charlie têm juntos é algo muito raro e é algo muito especial, que poucas pessoas encontram isso na vida. Até porque é o primeiro relacionamento dele, ele não tem comparativo ali pra ter uma referência. E, enfim, o Charlie vai até a casa do Nick e, finalmente, o Nick começa a se abrir com o Charlie. Então ele traz essas questões de insegurança que ele tem em relação ao pai. Ele fala pro Charlie pela primeira vez que ele ficou muito mal quando o Charlie foi internado. Isso mexeu muito com ele, que ele ficou muito triste. E que, sim, ele tem medo de ser deixado de lado pelo Charlie, de ser superado pelo Charlie de alguma forma. Principalmente nesse momento em que o Charlie tá vivendo várias experiências novas e incríveis pra ele ali, e o Nick nem tanto. De repente ele tá mais no mundinho dele ali. E o Charlie traz pra ele, lembra ele de todas as qualidades que ele tem. Ele reforça que o Nick não precisa colocar um sorriso frouxo quando ele não tá bem, que ele pode expressar. É uma conversa muito, muito, muito fofa e muito triste também, porque é isso, quando a gente descobre, gente, que relacionamento não é tudo um mar de rosas, é devastador mesmo, nessa idade. Mas enfim. E o Nick traz uma fala, gente, que acabou comigo, assim. Deixou muito, muito, muito sensível quando eu li ali. Ele vira pro Charlie e fala: mas quem eu sou? Quem eu sou sem você? Quando a gente é mais novo, bem mais novo como eles são, isso se confunde, né? Quem a gente é como casal e quem a gente é individualmente. Às vezes a gente vive tão intensamente aqueles primeiros relacionamentos, a gente se perde, não sabe mais quem é. Quando termina também é uma grande confusão, porque você também tem que reaprender a viver sozinho, né? Depois de uma experiência intensa, uma primeira experiência intensa. É uma fala muito, muito forte, muito verdadeira.
E, obviamente, o Charlie, de novo, reforça as qualidades do Nick e fala pra ele que quer ajudar o Nick, que ele quer estar lá pelo Nick nesses momentos também pra ele. E aí os dois ficam fofinhos, deitadinhos, juntinhos ali. E é um momento muito precioso desse volume. Acho que é um top 3 melhores momentos do volume, é essa conversa entre os dois. Junto com a conversa que o Charlie teve com a Tori também, que... Porra, Alice Oseman, pisasse, moleque. E o Nick consegue se abrir com o Charlie, falar das questões que ele tem com o pai, falar das questões que ele tem com o irmão. Então é um momento muito importante. Como o diálogo é fundamental numa relação, né, gente? É uma novel sobre personagens, de novo, muito jovens, mas é uma novel que reforça o tempo todo, uma história que reforça o tempo todo a importância do diálogo, a importância de conversar com a sua rede de apoio, seja seu irmão, seu amigo, seu namorado, seus pais, enfim. Gostei muito. O Nick gostou muito também, porque agora ele tá falando no grupo de amigos, ele tá se expressando melhor, ele tá conseguindo expressar pro Charlie quando ele tá triste, ele tá conseguindo falar de questões de insegurança própria que ele tem com o namorado. Ele começa a ser voluntário num abrigo de doguinhos de cachorros, porque ele ama cachorros, então ele foi fazer esse voluntariado, que eu achei muito legal. Um gosto pessoal dele finalmente sendo trabalhado ali. Ele continua jogando rugby, ele passa na Universidade Leeds, que é a universidade que ele tanto queria passar, e ele fica muito feliz por isso. Tem um momento muito feliz, que é o Charlie também celebrando um ano que ele não se machuca. Não posso falar com todas as letras aqui, senão o YouTube, ele me barra. Mas é um momento que eles estão deitadinhos juntos, é um momento bem curtinho, e o Charlie tem um cronômetro ali, mostrando quanto tempo já ele tá conseguindo se manter sem se machucar, e aí esse cronômetro bate um ano. E é um momento muito lindo também, né, porque, de novo, Heartstopper, ele tem muito essa pegada quase de conto de fadas LGBT, mas ele não deixa de tratar a realidade. Um transtorno alimentar não tem uma recuperação em linha reta. Vão ser momentos e momentos, e bater uma marca de um ano é algo muito especial, é muito importante, mostrando que aquela questão ainda está ali, ela ainda existe, embora o Charlie esteja no melhor momento com ela, só que a questão ainda existe, ela ainda permanece ali. Eu gosto que a série não mente pra gente que o Charlie está milagrosamente curado e que tudo passou, porque isso vai acompanhar ele pela vida, né? Então eu acho um momento muito querido, um momento muito fofo e de uma sensibilidade muito grande da autora lembrar de colocar um momento assim no volume final. Muito, muito bom. E aí nesse meio tempo a gente tem o aniversário do Charlie e a gente tem o aniversário de 50 anos da mãe do Nick. É um aniversário também que aconteceram várias conversas importantes. Uma do Charlie e uma do Nick, principalmente ali. E a conversa do Charlie com o pai dele também foi uma conversa muito, muito legal. E foi aqui que eu comecei a me acabar de chorar, porque é realmente uma verdade. A gente vai falar sobre esse trecho. Também vou ler esse trecho, porque eu não conseguiria expressar melhor do que a própria autora. Não é mesmo? Cadê, ó? O pai do Charlie tá no sofá e ele vira pro Charlie e fala: 50 anos, hein? Consegue imaginar fazer 50 anos? E aí o Charlie vira e fala: não muito, não consigo me imaginar na meia idade. E aí o pai dele vira e fala: vai chegar quando você menos espera. Um dia vai ter 50 anos e não vai saber de onde o tempo foi parar. E o Charlie diz: eu nunca parei muito pra pensar sobre o futuro, até pouco tempo atrás. Aí o pai olha com uma carinha meio triste pra ele e fala: você tava ocupado demais sobrevivendo. Gente, forte. Que frase importante, né? Vinda do pai dele ainda. Como é LGBT, a gente passa muito tempo ou interpretando um personagem, né? Enquanto a gente não se assume, porque além de tudo a gente tem a obrigação de se assumir. A gente já fica um tempo interpretando um personagem. Aí a gente sai do armário, a gente também fica tão confuso como quando a gente tava dentro dele. A gente continua sofrendo bullying, né? Antes de se assumir e depois de se assumir. Bullying, violência, agressões físicas, psicológicas, inúmeras. Se assumir é um momento muito importante. Muda muita coisa, mas muitas das coisas ruins, depois que a gente se assume, elas permanecem. Muitas vão embora, muitas delas permanecem. A gente entra nesse modo de sobrevivência absurdo, de fato. Porque, óbvio, a gente quer ser amado pelos nossos amigos, a gente quer ser amado pela nossa família. Na cabeça das pessoas, muitas vezes, a gente tá mudando, quanto, na verdade, a gente só tá se tornando quem a gente realmente é. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem aquela bagagem de quando a gente interpretava um personagem. Eu tenho pra mim que a pessoa LGBT, ela é uma pessoa que ela vai ter crises de identidade muito mais fortes. Porque chega um determinado ponto, às vezes, que a gente fingiu tanto que a gente nem sabe quem a gente é. Que a gente agiu tanto de determinada forma pra agradar os outros, que a gente nem sabe o que a gente realmente gosta de fazer. Obviamente, além de tudo isso, além de ser LGBT no mundo, a gente ainda tem que se preocupar com todas as outras questões que todo mundo se preocupa, né? Estudo, faculdade, trabalho, futuro, o que vou fazer, o que vou deixar de fazer. Então, a gente vive uma adolescência e uma chegada ali na primeira parte da vida adulta de uma forma muito turbulenta. Saindo ou não saindo do armário vai ser turbulento pra quem é LGBT. O texto do pai do Charlie aqui ter essa
essa sensibilidade de reconhecer o filho de tipo, claro que meu filho nunca teve tempo de pensar no futuro. Ele tava tentando acordar e viver o próximo dia. Que lindo trazer essa fala na boca do pai do Charlie. E a gente tem um papo muito legal do David com o Nick, em que o David fala pro Nick que ele tá indo pra Paris morar com o pai e trabalhar com o pai. E o Nick meio que confronta ele, mas trabalhar com o pai tem muito a ver. Aí o David vira pra ele e fala, cara, eu sei que o nosso pai é um imbecil, que ele não fez nada pela gente. Eu sou uma pessoa que, embora possa não parecer, eu tento ser diferente dele em tudo que eu posso. E pela primeira vez também, o irmão do Nick tá se abrindo com ele em relação ao pai. O David é sempre essa pessoa que continua esperando o pai chegar no Natal e ele nunca aparece. Ele continua tentando impressionar o pai dele, seja assistindo um jogo de rugby na televisão, seja colocando o Nick pra baixo pra tentar se fazer parecer melhor, de um jeito muito problemático, mas de algum jeito tentando chamar a atenção do pai ali. E aqui a gente entende que, embora tudo isso aconteça, o David também tem consciência de que o pai dele é um pai ruim. E ele termina esse diálogo com o Nick de uma maneira muito... Não pense que você está sozinho no seu sentimento em relação ao pai, porque eu também estou. Então é um momento em que eu sinto que os dois personagens, eles se aproximam mais. Eles conseguem, em alguma medida, se reconectar. Com tudo isso acontecendo, todas essas conversas maravilhosas entre familiares, amigos, irmãos, a gente tem o Charlie fazendo mais coisa ainda, porque esse menino no bar tá sobrecarregado, ele quer mais, ele cria um grupo de apoio LGBT na escola, que o diretor, inclusive, estava negando porque estava sem verba. E aí o Mr. Farouk, né, ele apoia o Charlie e fala, bom, nós LGBTs nunca precisamos pedir permissão pra fazer as coisas, a gente tem que fazer. E aí o Charlie pega uma boa sala, marca um horário e, independentemente do que o diretor ache ou não, ele funda o seu grupo de apoio LGBT ali na escola, o que é um sucesso. Então várias pessoas LGBTs estão ali, vários amigos das pessoas LGBTs que não necessariamente são, também vão pra apoiar. O Alf, que é um personagem que aparece um pouquinho aqui e ali nesse volume final, é um menino mais novo que sofre bullying também dos mais velhos, muito provavelmente também porque ele também deva ser gay, pelo que a história dá a entender ali pra gente. Então é um momento muito legal, mais uma conquista aí do nosso garoto de ouro, nosso Charlie Spring. Agora, depois de tudo isso, a gente vai caminhando pra reta final do volume, a gente tem o baile de despedida da escola, e nesse baile de despedida, a gente já sabe que a Tara e a Darcy vão tirar um ano sabático e vão viajar juntas. A Ellie e o Tal decidem terminar, eles deixam muito claro, numa conversa que a Ellie tem com o Charlie, né, inclusive, que a Ellie fala que ainda ama muito o Tal e o Tal ainda ama muito ela, mas pra que eles preservem esse amor que ainda existe, é melhor que eles terminem agora. E do lado do Tal, o Tal também tem uma conversa com o Charlie em que ele fala que é difícil não estar junto com a Ellie, mas que ele entende a situação e que ela sempre vai ser uma pessoa que vai estar presente na vida dele, independentemente do tipo de relação. E aí ele fala, assim como a minha relação com você. E aí o Tal fala que ama muito o Charlie, que ele é um dos grandes amores da vida dele também. E aqui eu acho muito bacana a questão da valorização da amizade também. Porque a gente fala muito do Nick e do Charlie, eu falei muito do Nick e do Charlie aqui, mas a rede de apoio de amigos que eles têm, Tara, Darcy, El, o Tal, a rede de amigos que eles têm ao redor também é uma rede muito importante para que eles consigam vencer, superar as questões, se sentirem incentivados. Então, nessa fala do Tal para o Charlie foi um momento muito bonito também, em que ele dá esse apoio e ele expressa que ele ama o Charlie. Acho que é interessante também, é difícil a gente ver personagens homens, né, independentemente da sexualidade, falando pros amigos que amam seus amigos, né? Eu acho que existe uma construção de que homem não sente, homem não chora, homem não A, B, C e D. E a gente tem o menino hétero falando pro menino gay que ama muito ele, que ele é um dos grandes amores da vida dele. E é muito sensível, porque é verdade, gente. Os grandes amores da nossa vida, com o tempo, a gente percebe que são de fato os nossos amigos. E a gente tem Nick e Charlie que permanecem juntos. Obviamente que esse casalzão não vai terminar, meu amor. E aí o volume termina com os dois indo pra sala onde eles se beijaram pela primeira vez, durante o baile de despedida ali, tendo uma última conversa que tem uma fala muito linda, que eu também vou ler pra vocês. Tô muito leitora hoje, né, gente, de biblioteca. A gente tem os dois abraçadinhos nessa sala onde eles se beijaram pela primeira vez e tudo mais. E aí o Nick tá falando, sim, eu vou pra faculdade, a gente vai trocar mensagem e se ligar o tempo todo, você vai poder ir me visitar semana sim, semana não, ou então eu venho pra cá, eu vou te apresentar pra Leeds, te exibir pra todos os meus amigos, e você pode fazer o mesmo na faculdade que escolher no ano que vem. E vamos ter nossos próprios quartos na faculdade pra poder quando a gente quiser. E aí o Nick fala por último, vão ser só alguns anos separados. Não é muito comparado, o Charlie fala, com o resto das nossas vidas, né? E aí o Nick fala assim, BOOM! Gente,
fica com essa bomba. Temos o fim de Heartstopper, o fim do volume 6, o fim desses personagens que a gente acompanhou ao longo de 6 volumes, 3 temporadas e um filme que virá aí no dia 17 de julho novamente. É uma das melhores histórias LGBT que eu já li, já assisti como espectador, como leitor. Eu venho de uma época, né, com os meus bons 30 anos, em que a gente nasceu no final dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente tinha acabado de passar pela epidemia do HIV/AIDS no mundo. Então, a maior parte das obras literárias, cinematográficas, de série LGBTs que a gente teve ali no começo dos anos 2000, era muita tragédia, gente. Muita tragédia. E tudo bem, porque realmente foi um momento extremamente trágico para a comunidade como um todo. E a arte, ela vai refletir a vida que a gente tá tendo ali naquele momento como grupo. Então, eu amo essas obras também, de outras formas, mas eu também compreendo que elas são necessárias, que elas são lindas. Mas aqui em Heartstopper a gente teve uma das primeiras oportunidades, assim. Uma das primeiras não, tô exagerando, mas é uma grande oportunidade da gente sair daquele lugar sombrio e ver que ainda existe esperança. Heartstopper é uma obra muito esperançosa. A Isabella Boscov fala muito nos reviews dela sobre Heartstopper que Heartstopper é o anti-Euphoria. E eu acho isso muito válido, porque aqui a gente tem as questões, a gente tem os problemas, é tratado sim de uma forma mais leve, a gente é focado mais nas questões felizes da vida LGBT aqui no caso, mas da mesma forma que existe o filme Close, tem que existir o filme Young Hearts. Da mesma forma que a gente tem Euphoria, a gente precisa ter Heartstopper, precisa existir esse equilíbrio na cultura e na produção de arte, de cultura mesmo de maneira geral, para que a gente também possa se sentir um pouco esperançoso, né? Ver o lado bom da vida, ver que as coisas podem ser melhores quando a gente tem boas pessoas ao nosso redor. Então é uma obra muito querida pra mim, é uma das minhas obras LGBTs favoritas dos tempos. E é muito feliz saber que os adolescentes e jovens adultos de hoje podem ter acesso a Heartstopper de uma maneira tão facilitada e, de certa forma, principalmente para aquele LGBT que não pode se assumir por conta da família, por causa de questões religiosas, por causa de inúmeros fatores que possam acontecer, possam colocar a vida desse LGBT em risco. Até esse LGBT ele vai poder abrir o Netflix ali em segredo, no cantinho dele, assistir seu bom Heartstopper e nutrir esse sentimento de esperança de que as coisas podem ser muito lindas e podem ser muito melhores do que elas são. Gente, é isso. Tem um epílogo também. Não vou falar do epílogo. O epílogo eu deixo aí de surpresa pra vocês, mas tem algumas cenas dos nossos personagens favoritos que são muito legais de acompanhar. Não se esqueçam que dia 17 de julho, na Netflix, a gente tem o lançamento do filme Heartstopper para sempre. Estarei aqui em casa com os amigos assistindo. Vidradíssimo. Também vou fazer vídeos sobre o filme. Vou ver se vai dar tempo de lançar um resumo das primeiras temporadas de Heartstopper. Não sei se vai dar tempo, não vou fazer promessas, mas talvez saia aí um resumão pra você que não lembra muito bem do que aconteceu na série. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, comentar. E é isso, galera. Até a próxima. Fui!